Uma visão do arrebatamento. Esta é uma continuação do meu encontro com o Senhor, que me revelou o mistério do arrebatamento. Quando o Senhor veio, Ele me mostrou como a noiva será arrebatada no arrebatamento. Ele me mostrou recentemente o que acontecerá quando a trombeta soar. Como soará a trombeta? O que acontecerá naquele dia terrível? Esta visão do arrebatamento não aconteceu quando eu morri por 14 dias. Pois durante aquela experiência de 14 dias além túmulo, vi o céu e o inferno, e estava prestes a retornar à terra. O Senhor me disse: Gracia, quando você voltar para a terra, se você puder se santificar, se você puder se purificar, e quando você se consagrar e fugir do pecado, você verá o que vai acontecer. Gracia, você tem que lembrar que eu odeio o pecado. Tenho muito a ver com você, coisas extraordinárias e gloriosas, mas não gosto do pecado. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes quando o Senhor vem a mim, Ele vem como um amigo e como um pai. Quando o Senhor vem, Ele sempre me diz: Gracia, eu não gosto do pecado. E se você continuar a pecar, você é um rebelde. Um lugar será preparado para você no inferno e eu não hesitarei em colocá-lo lá para que você entenda que eu não gosto do pecado. E eu vi o horror do inferno. Irmãos, quando o pecado estiver em sua vida, você não sentirá a presença de Deus. Pois o Senhor disse: Eu não gosto do pecado. Você não pode imaginar o quanto eu odeio o pecado. O Senhor disse: Gracia, agora estou tirando minha igreja da terra. Na Bíblia, eu costumava dizer aos meus discípulos que estou chegando. Mas agora lhe digo que voltarei muito em breve. Mateus 26:64. Disse-lhes Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, a trombeta pode soar a qualquer momento e o Senhor pode vir a qualquer momento a partir de agora. Ele está vindo para tomar sua noiva. Eu estava conversando com o Senhor e ele fez um gesto com a mão. Como resultado, uma TV apareceu. Sempre que o Senhor faz um gesto, algo acontece. Uma tela apareceu diante de nós. O Senhor pode dizer uma palavra e sua vida mudará para sempre. Este é o tipo de Deus que adoramos. Quando uma tela apareceu diante de nós, o que vi na tela foi aterrorizante e terrível. O Senhor disse: Minha filha, veja o que acontecerá no mundo. Olhe com cuidado. Naquele momento em que o Senhor se dirigia a mim, ouvi o som da trombeta. Você não pode imaginar o poder do toque desta trombeta. Quando ouvi esse toque da trombeta, eu tremia, pois era tremendo, poderoso e sem precedentes. O toque da trombeta foi intenso e apocalíptico. Quando a trombeta estava ressoando, houve uma reação global porque a terra estava tremendo. De fato, enquanto a trombeta tocava, vi que a terra começou a tremer. A terra foi sacudida pelo som da trombeta. As montanhas, as colinas e os vales foram deslocados de seu lugar pelo poder da explosão, e os mares foram deslocados de suas costas. Quando o Senhor veio no ar, ouvi o mar dizendo: Finalmente o Senhor veio. Ouvi as montanhas dizendo: O Senhor veio. Irmão, o mar pode falar porque eu ouvi sua voz. Tudo estava confuso quando a trombeta soou. Houve terremotos em todo o mundo. A parte mais remota do mundo sabia que o Senhor tinha vindo para tudo anunciar o retorno do Senhor. Há morte hoje em todo o mundo. Mas quando o Senhor voltou, vi que havia desastres naturais e acidentes acontecendo em escala global. No entanto, notei que ninguém havia morrido nesses acidentes e desastres, pois naquele dia em que o Senhor vier, a morte fugirá dos humanos. Enquanto a trombeta ressoava nos 4 cantos do mundo, vi aviões caindo por toda parte. Para minha surpresa, ninguém morreu nesses acidentes de avião, pois a morte fugiu para os homens. Havia acidentes em todos os lugares, e eu sabia que algo terrível e horrendo estava acontecendo em escala global. Foi sem precedentes em absoluto choque e terror. O Senhor me disse: Gracia, como eu disse antes, quando o arrebatamento acontecer, tudo na terra anunciará meu retorno. Quando você pega seu telefone para ligar para alguém, tudo que você vê é uma mensagem dizendo que Jesus Cristo voltou. Quando você abre a TV para assistir naquele dia, tudo que você vê na TV será a mensagem: Jesus Cristo veio.
Ao acessar o Facebook, Twitter e outras plataformas de redes sociais, você não verá seu amigo e seu perfil. Você verá a mensagem: Jesus Cristo voltou, pois tudo na terra anunciará que Jesus veio. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu estava assistindo ao filme quando o Senhor me mostrou cemitérios. A Bíblia é tão verdadeira porque eu vi sepulturas serem abertas e os mortos serem ressuscitados. Os mortos se levantaram e foram vestidos com novos corpos glorificados. Eu vi esqueletos subindo e recebendo novos corpos e eles subiram para o céu. Todos estavam voando em direção ao céu e seus túmulos ficaram vazios. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois dos cemitérios, comecei a ver a terra à medida que as pessoas subiam. A Bíblia diz que seremos arrebatados e ressuscitaremos. Eu vi que toda a terra estava em confusão e desordem, e havia problemas em todos os lugares. Ouvi os incrédulos dizerem: esses cristãos estavam certos porque Jesus Cristo voltou. Eu vi em um mercado onde as pessoas estavam vendendo. Eu vi pessoas subindo no céu. Eu vi que eles tinham conseguido novos corpos. A Bíblia diz que seremos transformados. E assim no mercado, quem era velho voltou a ser jovem, todos os vestígios de envelhecimento desapareceram. 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O Senhor disse: ninguém se levantará com vestígios de envelhecimento, pois será vestido com juventude e imortalidade. Eu vi uma senhora que estava vendendo. Um cliente lhe deu dinheiro, mas quando ela estava prestes a entregar o produto ao cliente, este começou a subir, e ele ganhou um novo corpo e novas roupas, pois suas roupas terrenas ficaram no chão. Nesse mercado, as pessoas estavam subindo e deixando seus bens e mercadorias. Vi vendedores e compradores observando-os enquanto subiam. Então o Senhor começou a me mostrar igrejas. O que é triste é que eu vi uma igreja enorme com uma multidão de pessoas, mas apenas um menino de 12 anos chegou ao arrebatamento. O Senhor disse: minha filha, você vê todas essas pessoas na igreja e seus pastores. Eles perderam o arrebatamento. Eles pensam que são cristãos, mas são deixados para trás. Então o Senhor me levou a outra igreja onde vi o pastor pregando. De repente, suas roupas caíram. Ele não estava ali. Ele se foi no meio da pregação. Este será um dia glorioso e sem precedentes para aqueles que subirão nos ares para encontrar o Senhor. Será um dia majestoso e tremendo para aqueles que estão preparados para encontrar o Mestre. Em outra igreja, vi que uma parte da igreja se foi, e uma parte foi deixada para trás. Vi pessoas ao lado de seus amigos que desapareceram antes deles. Observe que não seremos arrebatados coletivamente, mas individualmente. São aqueles que se prepararam que serão arrebatados no arrebatamento. Eu vi pessoas pulando quando viram seus amigos e entes queridos desaparecendo. As pessoas tentaram pular, mas não conseguiram entender que não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Zacarias 4:6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essas pessoas foram derrotadas pela lei da gravidade. Eles tentaram pular, mas não havia nada que pudessem fazer com sua própria força. Então eu vi um casal dormindo na cama. E a senhora foi levada e seu marido ficou sozinho na cama. Eu vi que o homem estava movendo a mão para tocar sua esposa, mas ela não estava lá. Quando viu que ela não estava na cama, foi verificar na cozinha, mas ela não estava lá. Ele verificou no banheiro e na sala, mas ela já tinha ido embora. Lucas 17:34. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado, e outro será deixado.
O Senhor disse: Mesmo se você for casado, é tudo uma questão de preparação. Se o homem e a mulher estiverem prontos, eles se levantarão ao som da trombeta. Caso contrário, um irá embora e o outro ficará. Eu estava assistindo e vi uma família na mesa. As crianças, o pai e a mãe estavam comendo. De repente, vi a mãe e os filhos desaparecerem e o pai ficar à mesa. Isso era assustador e terrível. Então eu vi mulheres grávidas que perderam a gravidez para seus bebês desaparecerem. Essas mães estavam tocando sua gravidez, mas os bebês tinham ido embora. Eu vi uma senhora que perdeu o bebê porque ele havia subido. Então eu vi que a senhora também foi apanhada no arrebatamento e ela seguiu seu bebê para o céu. Houve mães que perderam a gravidez, mas não conseguiram se levantar para se juntar aos bebês que se foram. O Senhor disse: Quando a trombeta soar, todos os bebês ou crianças pequenas, e todas as crianças que não atingiram a idade da responsabilidade se levantarão. Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Foi de tirar o fôlego. O Senhor então me mostrou hospitais enquanto os pacientes doentes subiam para o ar. Eu vi na maternidade crianças desaparecendo e subindo. As parteiras procuravam bebês que haviam desaparecido. E eu vi no berçário todas as crianças desaparecendo, vi parteiras ajudando a mulher a dar à luz e pediam para ela empurrar o bebê que estava para sair. E quando ela empurrou o bebê para fora, o bebê desapareceu, pois ele foi arrebatado no arrebatamento. Todos os bebês, crianças pequenas e crianças também desapareceram. Irmãos, será que vocês estão se preparando para este dia? Você está pronto para a trombeta? Basta dar uma olhada em sua vida e examinar sua vida. Então o Senhor começou a me mostrar muitas igrejas. Eu vi uma igreja onde havia um casamento. A noiva estava dançando e quando se aproximou do marido, viu o homem desaparecer diante dela. Em outra igreja, vi o pastor abençoando um casamento. O noivo já tinha usado o anel. Foi a vez da noiva usar o anel. E quando ela estendeu a mão para o anel, o homem desapareceu. O Senhor disse: O arrebatamento não é sobre noivado. É uma questão de preparação. Eu estava olhando e eu estava chorando. Eu não sabia que esta seria a maneira como as pessoas serão arrebatadas no arrebatamento. Eu vi crentes andando juntos na rua, e de repente um foi levado, outro foi deixado. Eu vi crentes que foram deixados para trás com suas Bíblias que eles estavam pressionando em seus peitos. Muitos deles começaram a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O Senhor disse: Já que o Espírito de Deus será retirado da terra, isso não será cristianismo. Você pode ler a Bíblia o quanto quiser, o espírito de inspiração não estará lá como hoje. Não haverá conforto. As pessoas vão chorar, mas não haverá conforto. Eles ficarão nervosos. Em todo o mundo, havia ruídos e clamor por toda parte. Então eu vi um irmão que estava correndo para a casa de um membro de sua igreja. Ao chegar naquele lugar, perguntou ao vizinho: Você viu nosso irmão da igreja? Eles responderam a ele: Irmão, estamos sobrecarregados. Ele estava aqui falando conosco quando de repente se transformou e começou a subir, e foi para o céu. Nós o vimos erguendo-se diante de nós. Quando este irmão ouviu a história, ele segurou a cabeça e começou a chorar. Quando olhei, vi que os crentes que foram deixados para trás estavam unidos em oração como nunca antes. Estavam unidos e consolavam-se uns aos outros. Eu os ouvi dizendo que a trombeta soará pela segunda vez. Imediatamente o Senhor me disse: Gracia, a trombeta não está soando pela segunda vez. A trombeta já soou e não está acontecendo pela segunda vez. O Senhor disse: Essas pessoas que são deixadas para trás pagarão por sua salvação com seu sangue, pois meu sangue não está mais disponível para o mundo. Meu sacrifício na cruz não é válido após o arrebatamento, e meu sangue não salvará as pessoas após o arrebatamento da minha igreja. Diga ao mundo que o que fiz na cruz é válido agora, pois este é o tempo da graça. Quando você falha em se preparar e fica para trás, minha obra na cruz não será válida. As pessoas pagarão por sua salvação, pois o reino deste mundo se tornará o do anticristo. Irmão, houve desolação em escala global. E o Senhor disse:
Todas as pessoas do mundo serão uma após o arrebatamento. Este não será um país ou continente, pois todas as pessoas serão uma sob um governo. O Senhor começou a me mostrar onde os crentes estavam reunidos em várias igrejas. Eu vi aqueles que ficaram para trás. Eles estavam ficando permanentemente na igreja. Eles se uniram e alteraram suas vidas. Eles eram muito sérios com o Senhor e perseverantes na oração. Eu os ouvi orando ao Senhor para permitir que a trombeta soasse pela segunda vez, mas o Senhor deixou claro que a trombeta não está soando pela segunda vez. Eu estava em lágrimas por todas essas pessoas e pelos eventos que acontecem no mundo. Irmão, houve desolação no mundo após o arrebatamento. Na verdade, eu vi crentes que foram deixados para trás batendo em seus pastores. O Senhor disse: muitos falsos profetas serão expostos ao som da trombeta. Vi crentes perseguindo pastores com paus, facões e instrumentos pontiagudos para espancá-los. Eu vi um grupo de crentes que capturou seu pastor e começaram a espancá-lo. Eles lhe disseram: você falhou em nos dar o ensino certo para que possamos nos levantar. Você desperdiçou nossa oportunidade com ensinamentos inúteis. Você deve nos ensinar a nos arrepender e levar uma vida justa para que possamos ser arrebatados no arrebatamento, mas você se recusa a ensinar o essencial. Vi que o pastor foi espancado seriamente. O pastor disse: todos nós ficamos para trás. Mesmo se você me vencer, nenhum está subindo. Não tem sentido. O pastor disse: de qualquer forma, eu não o forcei a vir à minha igreja. É minha própria igreja. Se você pensou que eu não estava falando sério, por que você ficou? Você deveria ter ido embora. Na verdade, esses crentes eram andarilhos espirituais movendo-se de uma igreja para outra em busca de falsos profetas. Naquele dia, esses profetas dirão a seus membros: eu nunca os forço a estar em minha igreja, e você sofreu por causa da peregrinação. Então eu vi outro grupo de crentes perseguindo seu pastor que estava correndo. Quando o capturaram, o pastor perguntou: por que vocês estão me perseguindo? Eu lhe ensinei tudo o que aprendi na escola teológica. Eu lhe dei todo o conhecimento que adquiri na escola bíblica. O Senhor disse: muitos teólogos perderão o arrebatamento. Ensinam coisas que não recomendei e não ouvirão o som da trombeta. Então o Senhor me mostrou uma igreja. Quando a trombeta soou, houve um terremoto global e o chão se abriu na igreja, e as pessoas viram um amuleto que o falso profeta havia enterrado sob a igreja. O Senhor disse: denunciarei os falsos profetas ao soar da trombeta. Então o Senhor me mostrou outra igreja, onde o falso profeta havia enterrado uma vaca debaixo da igreja, e a vaca estava apodrecendo. E o número de vermes saindo da vaca deveria ser o número de seus membros. O Senhor disse: muitos falsos profetas estão atraindo as massas para o inferno. Muitos falsos profetas transformaram suas igrejas em armadilhas de feitiçaria. As pessoas que chegam às suas igrejas são apanhadas pelas teias de aranha da feitiçaria. Quando as pessoas se juntam à igreja do falso profeta, tornam-se como escravos e dizem sim a tudo que o falso profeta lhes diz. Vi que falsos profetas e pastores foram espancados como criminosos pelos crentes, e foi doloroso. Foi um tempo de desolação, pois a igreja foi arrebatada e os santos foram arrebatados no arrebatamento, que uma nova vida começou na terra sem a igreja e sem o Espírito Santo. Este é um mundo sem morte, por morte, como fugir da humanidade. O mundo inteiro sabia que algo sem precedentes havia acontecido no mundo, e o mundo não era mais o mesmo. A humanidade ficou sem Deus, sem a palavra e sem o Espírito Santo. Infelizmente, houve um reavivamento após o arrebatamento. As pessoas corriam para as igrejas para orar. No entanto, o tempo da graça já terminou. E essas pessoas deveriam pagar com seu sangue. Eles sofrerão perseguição nas mãos do anticristo e do falso profeta. Vi igrejas cheias de gente. Eles estavam orando e expulsando o diabo. E essas igrejas estavam pregando que a segunda trombeta soaria e elas se fortaleceriam. Havia igrejas em todos os lugares após o arrebatamento. E notei que muitos incrédulos entregaram suas vidas a Cristo e se uniram a todas essas igrejas que estavam esperando a segunda trombeta.
Eu vi esses incrédulos dizendo: onde estão os ganhadores de almas e evangelistas que costumavam pregar para nós o tempo todo? Onde eles foram? Na verdade, eles já se foram e esta era uma terra sem o Espírito de Deus. Isso era desolação. Irmão, este é um testemunho sobre o arrebatamento. Prepare-se para encontrar o seu Deus. Amós 4:12.